O bosque se erguia na borda da cidade, uma presença constante e inquietante que todos conheciam, mas poucos ousavam se aproximar. Uma muralha de árvores retorcidas, galhos nodosos como dedos esqueléticos que arranhavam o céu, criando sombras que dançavam ao vento. O bosque era antigo, taciturno. Guardava segredos, sussurrava rumores de coisas que era melhor não serem perturbadas. Cada árvore parecia carregar a memória de tempos imemoriais, de eventos esquecidos pela história. Os moradores da cidade sabiam que deviam evitar o bosque após o anoitecer. Eles conheciam as histórias, passadas de geração em geração, sobre aqueles que se aventuraram e nunca mais foram vistos. Eles ouviam os sussurros. O vento carregava sons estranhos das profundezas da mata, sons que pareciam formar palavras, mensagens de outro mundo. Gemidos e suspiros, como vozes presas entre este mundo e o próximo, ecoavam entre as árvores, criando uma sinfonia de medo e mistério. Mas essas eram apenas histórias, avisos sussurrados passados de geração em geração. Histórias que os mais velhos contavam para manter os jovens longe do perigo. Ou era o que eles diziam a si mesmos. A verdade é que ninguém que se aventurasse no bosque após o anoitecer jamais retornava o mesmo. Aqueles que voltavam traziam consigo um olhar vazio, como se tivessem visto algo que não podiam descrever, algo que os assombraria para sempre. Daniel zombava das lendas locais. Um jovem cheio de bravura, ele descartava as histórias como mera superstição. Recusava-se a acreditar em sussurros e sombras. Ele estava determinado a provar que a cidade estava errada. Armado apenas com uma lanterna e seu ceticismo, ele entrou no bosque enquanto o sol mergulhava no horizonte. O ar ficou mais frio à medida que ele se aventurava mais fundo. Os últimos raios de sol lutavam para penetrar a densa copa das árvores. Sombras se esticavam como garras, distorcendo formas familiares em figuras grotescas. Ainda assim, Daniel seguia em frente. Ele não seria dissuadido. Ele não teria medo. Um galho se quebrou sob seus pés. Daniel parou, o coração batendo forte no peito. Ele iluminou a mata com a lanterna, mas não encontrou nada além de árvores. Ele riu nervosamente, atribuindo o som a um animal pequeno. Mas no fundo, uma semente de inquietação havia sido plantada. Ele continuou andando, seu passo mais rápido agora. Então ele ouviu um sussurro fraco, carregado pelo vento. Um nome, pronunciado suavemente, quase inaudível. Ele parou novamente, o sangue gelando em suas veias. Ele jurou ter ouvido seu nome, pronunciado por uma voz que lhe causou arrepios na espinha. Ele se virou, procurando a fonte da voz, mas não havia nada lá. Daniel. Ele tentou racionalizar a voz, explicá-la como um truque do vento. Mas os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Eles pareciam vir de todas as direções, cercando-o. Ele acelerou o passo, começando a correr. Os sussurros o seguiam, provocando-o, chamando seu nome. Ana, Ana, Ana. O terror deu velocidade aos seus pés. Ele desviava das árvores, sua respiração em arquejos irregulares. Os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em gritos. A floresta parecia estar viva, fechando-se sobre ele, sufocando-o. Ele podia sentir a presença de algo antigo e maligno ao seu redor. Ele tropeçou em uma clareira, uma cabana dilapidada no centro. A estrutura parecia ter sido abandonada há décadas,
com a madeira apodrecida e o telhado parcialmente desmoronado. Ele não tinha outra escolha senão se aproximar, na esperança de encontrar algum tipo de abrigo. Suas janelas estavam escuras, a porta pendurada precariamente nas dobradiças. O vento assobiava através das frestas, criando um som fantasmagórico que arrepiava a espinha. O desespero superando o medo, ele correu em direção a ela, sua última esperança de refúgio neste pesadelo. Cada passo parecia ecoar na floresta silenciosa, como se a própria natureza estivesse observando sua fuga frenética. Ele fechou a porta atrás de si com um estrondo, a fechadura frágil, uma defesa insignificante contra os horrores do lado de fora. O som reverberou pela cabana, e ele se perguntou se teria sido ouvido por qualquer coisa que estivesse à espreita na escuridão. Ai meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. O medo em sua voz era palpável, cada palavra carregada de pavor. Ele se encostou na madeira podre, o peito arfando. O cheiro de mofo e decadência enchia o ar, tornando difícil respirar. Os sussurros continuaram do lado de fora, arranhando as paredes, tentando entrar. Ele podia sentir a presença maligna, como se estivesse cercado por olhos invisíveis. Ele estava preso, sozinho com a escuridão e os sussurros. A sensação de isolamento era esmagadora, e ele se perguntou se algum dia sairia dali com vida. Ele soube então, com uma certeza arrepiante, que as histórias eram verdadeiras. Cada conto de terror que ouvira sobre aquele lugar agora fazia sentido. O bosque era realmente assombrado. As sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se de maneira sinistra entre as árvores, como se estivessem esperando o momento certo para atacar. Ele passou a noite encolhido no canto, os sussurros um tormento constante. Quando os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas das paredes, ele finalmente entendeu. Os sussurros não eram meros sons, eram almas. Almas perdidas, presas dentro do bosque em busca de libertação. E eles o haviam escolhido. Você é um de nós agora. Ele havia zombado das lendas, ridicularizado as histórias. Agora, ele era a prova viva de sua veracidade. Ele era um deles, sua alma ligada ao bosque, sua voz adicionada ao coro de sussurros. A compreensão o atingiu como um golpe físico. Ele estava preso, condenado a vagar pelo bosque por toda a eternidade. Os moradores da cidade nunca encontraram Daniel. Ele desapareceu sem deixar rastros, como se a floresta o tivesse engolido. Eles procuraram por dias, seus gritos ecoando pela mata silenciosa. Cada canto e recanto foi vasculhado, mas a floresta parecia guardar seus segredos. Eles encontraram sua lanterna caída no chão da floresta. A luz fraca ainda piscava, como um último suspiro de esperança. Mas de Daniel, nenhum sinal. Era como se ele tivesse se desintegrado no ar, deixando apenas o silêncio. O bosque o havia reivindicado, engolido por inteiro. A densa vegetação parecia mais sombria, como se tivesse um novo segredo a guardar. Sua história se tornou outro aviso, sussurrado ao redor de fogueiras, um conto de advertência para os curiosos. Um lembrete arrepiante da escuridão que espreitava nos limites da cidade. A floresta sempre presente, sempre observando. Para sempre ligado ao Bosque dos Sussurros. Um lugar onde as árvores parecem sussurrar segredos antigos. E às vezes, quando o vento está favorável e a lua paira no céu, você pode ouvi-la. Uma melodia fantasmagórica que arrepia a espinha. Uma nova voz, adicionada ao coro de sussurros que ecoam pelas árvores.
Uma voz que parece contar uma história de perda e mistério. Uma voz chamando, perdida e sozinha, para sempre ligada ao bosque dos sussurros. Uma presença que nunca será esquecida. Uma voz que soa, ainda que fracamente, como a de Daniel. Um eco distante de uma alma perdida, vagando eternamente,